pessoal, a todos e todas. Eu sou a Amanda, nutricionista do Conselho Federal de Nutrição. Hoje eu estou aqui para ter uma conversa com a Aline, do CRN4, e a Helena, também do CRN4, sobre um material que elas produziram, um guia orientativo a respeito das DCNs. Gostaria que elas se apresentassem. Então, olá, bom dia. Eu sou a Aline Mello. Estou como coordenadora da Comissão de Formação Profissional do CRN4 e também estou como coordenadora do curso de graduação da UFRJ. Olá, bom dia. É, Estou como coordenadora da formação profissional do CRN4. Ok, gente, obrigada pela participação de vocês. Eu queria iniciar perguntando qual foi a motivação para a elaboração desse material pelo CRN4. Então, ano passado, né, em agosto de 2025, a gente teve a homologação das novas DCNs, dos cursos de graduação em nutrição, e a partir dessa homologação, a gente sentiu necessidade de desenvolver um material que desse apoio aos coordenadores e ao núcleo docente estruturante dos cursos de graduação, uma vez que o setor de formação profissional do CRN4 começou a receber muitas solicitações de orientação de como construir, como adequar esse currículo a essa nova resolução, né? Então, a partir dessa necessidade, a Comissão de Formação Profissional elaborou, então, o Guia Prático para Adequação Curricular dos cursos de graduação em nutrição. Ok, Aline. E, assim, das dúvidas, das principais dúvidas que vocês foram recebendo, o que que vocês identificaram que era maior dificuldade ou apreensão mesmo das instituições? Primeira questão, essa que eu falo. É, Penso que a gente recebeu muitas demandas de angústia mesmo, né, de adequação. Como que a gente deve fazer essa adequação? A questão da extensão dos estágios, das atividades práticas, né? Foram questões bem recorrentes nas dúvidas que recebemos dos coordenadores, né, e dos docentes ao setor de formação profissional do CRN4, né? Então, em especial, a questão das atividades complementares no currículo Iminente, né, foi essas bem questões, evidente, né? sim. Então, basicamente esses três pontos, né, Helena? A Sim, questão da ACC, que é Atividade Curricular Complementar, o estágio curricular, tanto não obrigatório quanto obrigatório, que ela é uma questão para todos, né? Não só para os docentes, como também para os discentes, e a parte mesmo de como fazer valer a questão da extensão, né? Da curricularização da extensão, né? Do currículo. Uma mudança também que a gente observou foi a questão da forma de avaliar os alunos a partir de agora, né? Eh, Trazendo mais metodologias ativas. Foi algo também que vocês observaram que os docentes trouxeram de dúvidas, de preocupações, porque não é algo novo, é algo que já é amplamente estimulado já há algum tempo, sim. mas que ainda não estava dentro do nosso currículo, né, das nossas diretrizes. Foi algo também que assustou ou preocupou esses docentes? Não recebemos tantas dúvidas sobre a questão das metodologias ativas, não. É, porque hoje em dia, né, o ensino ainda é baseado, né, na questão tradicional, né, da educação. E acho que esse é um grande desafio também que essas DCNs trazem, principalmente nessa qualificação, né, desse docente, não só do docente, como também dos discentes, no sentido de se adequarem a essas metodologias ativas e aí também a IES, né, a instituição de ensino, ela precisa também estar estruturada com equipamentos adequados que viabilizem o desenvolvimento dessas metodologias em sala de aula, né? Com certeza. E conta um pouquinho mais pra gente como que foi esse processo de elaboração desse material, os passos que vocês tiveram que realizar, né, para concluir esse documento. Primeiramente, a gente pensou em trabalhar com as DCNs, né? Então, a gente pegou a resolução de 2025
E a gente começou, então, a esmiuçar esse documento, desenvolvendo, então, um instrumento para poder ajudar aos coordenadores e NDE dos cursos. E conforme a gente foi desenvolvendo, né, e conforme a gente foi elaborando o instrumento, a gente percebeu que a gente precisava aprofundar em outras temáticas, para que esse material não fosse só apenas o material para o docente, né, o coordenador, avaliar a adequação do seu curso, mas também o que fosse um material orientativo para que ele pudesse consultar em momentos de dúvidas ou de questionamentos. E aí a gente foi buscar as resoluções específicas, né, resoluções que tratam a lei de estágio, a lei de extensão, e a gente também trabalhou com as 600, né, com a resolução, com as áreas de atuação do nutricionista. Então, então, assim, conforme a gente foi elaborando, a gente foi sentindo a necessidade de aprofundar em outras questões também, né? Então, a gente trabalhou muito com esses conteúdos, né? E depois a gente utilizou a aparência mesmo de um instrumento de um checklist para poder ajudar na orientação aí da adequação desse currículo, dessa matriz curricular. Então, tem uma parte orientativa e uma parte também para que as IES possam fazer ali Checklist. uma conferência do que hoje contempla, o que ainda está pendente, que precisa ser estruturado. Sim, e a gente, ao final desse instrumento, a gente é, né, sugere que seja feito uma avaliação do percentual de adequação desse currículo às novas diretrizes, né? E para que não mas para o acompanhamento desse coordenador, para ele poder entender em que momento que ele está, né? E a gente também disponibiliza um modelo de plano de ação em que o coordenador, o NDE, pode pegar os pontos que precisam ser adequados, estabelecer a forma que ele vai adequar e definir aí um tempo, né? Se vai ser uma adequação que ele consegue fazer de forma imediata, em médio tempo ou a longo prazo, né? Então a gente ainda colocou como orientação, né? Como uma forma de dar a mão para esse coordenador e para esses professores que vão tratar desse currículo novo, para fazer essa adequação e eles possam fazer um planejamento das suas ações para adequar a nova resolução. Ótimo, isso é excelente porque a gente sabe que temos um prazo de 2 anos, né? Agora um pouco menos, né? Mas a gente sabe também que as implementações dessas diretrizes não são feitas todas de uma vez, porque envolvem recursos, né? Então, esse processo de um plano de ação já meio estruturado facilita também que isso seja mais adequadamente Entendemos inserido. que esse instrumento, ele, como você mesmo disse, né, ele vai poder ser utilizado mesmo depois para reavaliar essa adequação em outros momentos, né, para além dos 2 anos de adequação às novas diretrizes, né? E como a Aline disse, importante pontuar que em muitos aspectos das novas diretrizes, os temas foram aprofundados com as resoluções e as legislações já existentes, né? Então, está um material robusto, né? Que a gente espera que possa ser de grande contribuição aí para o meio acadêmico. Com certeza será. E aonde a gente pode acessar, encontrar esses materiais? Ele já está disponível na página do CRN4 e para poder, né, quem tiver interesse acessar e utilizar à vontade, reproduzir, né, divulgar, enfim. A gente, como a Helena falou mesmo, a gente espera que realmente esse material seja de grande valia para os coordenadores e ele pode servir até como instrumento de pesquisa, né, para aquelas pessoas que também trabalham avaliando e estudando as matrizes curriculares dos cursos de graduação, também pode ser um instrumento que auxilia aí nessas avaliações de uma forma mais direcionada, né? Com certeza. Então, a gente pode acessar o site do CRN4, lá a gente vai encontrar esses materiais. Se precisarem tirar dúvidas ou né, alguma questão relacionada ao material, existe algum contato, meio de comunicação com vocês hoje? Sim, o nosso e-mail da formação profissional ele está disponível, formacão, sem tio, né, sem cedilha, profissional@crn4.org.br.
por lá recebemos essas demandas de dúvidas. Obrigada. Né, se vocês querem deixar uma mensagem final, né, dos próximos passos ou das expectativas de vocês com o lançamento desse material, fiquem à vontade. A gente sabe assim que nós, coordenadores de curso, né, a gente vai ter aí um trabalho árduo, né, pela frente, que a gente sabe que vai ser bem trabalhoso, né, a gente conseguir adequar os currículos das universidades a essa exigência, né, mas a gente espera que esse documento, né, esse material desenvolvido pelo CRN4, que seja um instrumento que realmente seja um fio condutor aí para essa adequação curricular e a gente se disponibiliza para reuniões, para, enfim, tirar dúvidas, né? O setor de formação profissional do CRN4 é um setor muito ativo e a gente, a Helena e os outros nutricionistas que lá atuam, respondem prontamente, né? As dúvidas que chegam, as demandas a gente tenta atender. E, enfim, a gente espera que esses coordenadores e o NDE façam bom uso do material e a gente fica à disposição aí para poder tirar dúvidas e esclarecer e ajudar no que for possível. Sim. Queria colocar, então, que a gente está muito feliz com esse resultado. Foi um trabalho árduo, né? Feito a algumas mãos, né? E realmente a expectativa é que ele seja, como a Aline disse, realmente esse fio condutor, né? Que possa guiar essa adequação dos currículos. E reforço aqui que estamos à disposição, né? Estamos aí à disposição para as dúvidas, para as sugestões, para os contatos que se fizerem necessários aí com a Comissão de Formação Profissional e o setor de formação profissional também, tá? Obrigada, Aline, Helena, pelas contribuições. Parabéns pelo material desenvolvido, né? E acessem o site do CRN4 para, né, terem acesso a esse material, guia para adequação curricular dos cursos de nutrição. Certo? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, amor.